verso 10. E são também 7 reis. As cabeças da besta, elas não representam apenas 7 montes. Elas representam também 7 reis. É interessante que no passado, na época da Inquisição, quem era conhecido como cabeça desse poder perseguidor, cabeça do poder que é chamado na profecia de besta, era a parte religiosa. Mais especificamente, o líder da igreja, o chamado cabeça visível ou líder visível, era o Papa. Sendo assim, ele era o cabeça da besta. Mas note que aqui está dizendo que as 7 cabeças, elas são 7 reis. Os papas sempre foram líderes religiosos, reconhecidos e honrados, isso é verdade. Agora, nem sempre foram reis. O anjo aqui está explicando a profecia. O anjo não está agora dando símbolos. Se o anjo disse que as 7 cabeças são 7 reis, devem ser 7 reis literais. E o que é necessário para que uma pessoa seja rei? Vamos pensar. Em primeiro lugar, ela deve governar um território. Em segundo lugar, esse território tem que ter um regime de governo monárquico. E agora sim, ele pode ter uma coroa e governar como rei. Os papas sempre foram líderes religiosos, assim como bispos, presbíteros, etc. Mas houve um momento a partir do qual os papas passaram a ter o título de rei. E este momento foi quando foi estabelecido um Estado independente, um país chamado de Vaticano. Em 1929, pelo Tratado de Latrão, o ditador italiano Benito Mussolini acordou que uma área de cerca de 40 hectares de terra seria dada para o papado, e assim foi estabelecido o Vaticano, um Estado independente, soberano, com regime de governo monárquico, do qual o Papa é o rei. Pela primeira vez na história, um Papa poderia, então, ter também o título de rei. E o título que foi adicionado aos outros que o Papa já possuía foi soberano do Estado do Vaticano. Exatamente como a palavra de Deus predizia, começou a cumprir-se. A partir dali, começaram a aparecer na história as 7 cabeças deste animal, os 7 reis. E o que a profecia tem a dizer sobre eles? Em Apocalipse capítulo 17, mas agora no verso 10, o anjo diz assim: 5 já caíram. Em 1929, quando o Vaticano foi instituído, Pio XI estava no poder e passou a ser o primeiro Papa-Rei. Em seguida, como você acompanha na tela, vieram Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, esse já foi o 5º rei, João Paulo II, que era o 6º rei. A profecia diz assim: 5 já caíram, esse é o verso 10, e 1 existe. João foi levado para o tempo em que o 6º Papa com o título de rei existiria. João foi levado para o tempo de João Paulo II. Seria nesse tempo que os servos de Deus entenderiam esta profecia. E de fato assim ocorreu. Não apenas no Brasil, como na Argentina, nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo, pessoas que não se conheciam chegaram ao mesmo entendimento. Enquanto João Paulo II ainda estava no poder, foi entendido que os 7 papas, com o título de rei, corresponderiam às 7 cabeças da besta. João, ele é levado ao tempo do 6º rei. É dada uma ênfase especial a ele. Isso significa que o 6º rei vai cumprir uma função especial nessa revelação. E essa função nós veremos em seguida. Seguindo com a revelação, ainda no verso 10, falando do 7º Papa com o título de rei, o 7º Papa com o título de rei, a profecia diz assim: outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Essa informação é muito significativa. Para aqueles que acompanham os noticiários, muitos deles devem se lembrar do que aconteceu em 2005. Ao início do mês de abril, o Papa João Paulo II faleceu
E após o conclave, foi eleito então o cardeal Joseph Ratzinger, que assumiu para si o título ou nome oficial de Bento XVI. Esse é o nome em português. E este Papa, logo após iniciar o seu pontificado, ele disse: espero neste curto reinado de tempo ser um homem de paz. Ele previu para si um curto reinado. Isso foi notificado em vários periódicos, em vários noticiários. Exatamente como a profecia dizia. Aquele que viesse como sétimo duraria pouco tempo. E exatamente este, que é o sétimo, segundo o que estamos vendo aqui, predisse que durará pouco tempo. E mesmo que nós tivéssemos dificuldade de crer nisso, apenas uma avaliação crítica dos fatos já nos levaria a tal conclusão. Esse Papa assumiu o pontificado com quase 80 anos de idade. Já nesta idade, dificilmente ele exercerá um pontificado longo. Ele é considerado mesmo pelos clérigos católicos como um Papa de transição. E o que acontecerá logo em seguida? Nós vivemos no tempo do sétimo. Ele durará pouco tempo e já está no poder desde 2005. Já são quase 3 anos de reinado. O que acontecerá em seguida? O que acontecerá logo após o reinado de Bento XVI? O anjo revela esta grande pergunta. Ele dá a resposta no verso 11. Ali nós lemos: e a besta? Lembram-se da besta? A besta era aquele poder que perseguia os santos, aquele poder político e religioso, que lá no passado, na época da Inquisição, dava sentenças de morte e executava essas sentenças. Qual era o crime dos santos? O único crime: seguir as convicções da sua própria consciência, segundo aquilo que estudavam por meio da palavra de Deus. Esse era o crime. E por essa razão, eles eram chamados de hereges e eram executados. Você estuda a palavra de Deus? Procura deixar que Deus te ensine por meio dela? Então essa profecia é para você. Isso porque a besta, segundo o que vemos no passado, perseguiu pessoas assim. Pessoas que desejavam conhecer a vontade de Deus conforme revelada na sua palavra e desejavam seguir a Jesus. Pessoas sinceras e fiéis. E aqui está dizendo: e a besta? A besta que era e não é, ela é também o oitavo. Nós vivemos no tempo do sétimo, vivemos no tempo de Bento XVI, mas o próximo virá como besta. O próximo terá poder, um poder sobre os governos da terra, terá poder sobre os religiosos, sobre as igrejas, para que possa perseguir e matar os santos. Você está preparado para esse tempo? É bem possível que nenhum de nós ainda esteja. Precisamos de uma experiência espiritual que ainda não possuímos. Mas o Senhor nos adverte. E por que nos adverte? Porque Ele quer que nos preparemos. Acompanhe, por exemplo, o relato de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que fala desse mesmo poder, desse mesmo homem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Note o que diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra de Deus diz que um homem vai se manifestar e que ele será o filho da perdição. Em Apocalipse 17, nós acabamos de ver que este homem será aquele que se seguirá a Bento XVI. Ele diz aqui: a besta é o oitavo, procede do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A nova ordem mundial. 10 reis que aparecerão e governarão sobre o planeta Terra. A profecia de Apocalipse 17 nos fala que estes 10 reis entregarão o poder para o próximo Papa. E finalmente diz que eles terão o mesmo intento. Verso 13, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Verso 14, eles combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
haverá uma batalha final. E nessa batalha, aqueles partidários da besta, aqueles que estiverem com a besta, os reis da terra, todos os grandes e poderosos deste mundo, não estarão do lado correto, segundo a palavra de Deus. Eles não estarão do lado do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Eles estarão do lado do inimigo. Todos estarão encaminhando multidões para a perdição. Deus não quer que você vá com eles. Deus quer que você seja daqueles que estejam com o Cordeiro. E a palavra de Deus diz: o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Amigo telespectador, esta é uma decisão de vida ou morte. Estar com a besta ou estar com o Cordeiro? O Cordeiro é aquele que deu os 10 mandamentos. E neles, o quarto que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas a besta e os seus aliados têm trabalhado cada vez mais para pisar este mandamento. Fique atento. Tome a sua posição do lado de Jesus. Esse é o apelo que o céu faz para você, advertindo a você, a fim de que você se prepare para o que virá. A besta que era e não é, ela é também o 8º. Procede do 7 e vai à perdição.